Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Raquel Andreata, sou advogada, vivo aqui em Portugal desde 2014. Brinco, quem já veio no meu canal já não aguenta mais ouvir falar isso. Mas eu desbravei Portugal, de verdade, desbravei mesmo. Quando eu vim pra cá fui muito criticada. Você vai falar em português? O que tem em português? Agora, todo mundo quer vir pra Portugal, né? Então tá. Então, se você faz parte dessa turminha de pessoas que gostam de vir pra Portugal, então você está no canal certo. Que gostam não, né? Que sonham e querem vir para Portugal. Ou estão aqui em Portugal e precisam de alguma ajuda. Então você está no canal certo. Sabe por quê? Porque aqui a gente fala sobre Portugal e porque eu sou advogada e tenho experiência de vida aqui no país e de empreendedorismo aqui também. Então fica aí que vai valer a pena até o final desse vídeo. Um tema que eu quero trazer para esse vídeo aqui no canal é sobre o reconhecimento de sentença estrangeira. Eu vejo que as pessoas elas têm muita dúvida sobre esse tema. Para algumas pessoas isso não é muito claro, mas o que é o reconhecimento de sentença estrangeira? Quando deve ser feito? Por que deve ser feito? Para que fazer o reconhecimento de sentença estrangeira? Então, se você tem dúvida nesse tema, fica aí que a gente já volta. Antes de qualquer coisa, me ajuda também, assim, que se eu tô ajudando você com algum conteúdo aqui no canal, então não esquece de subscrever, ativar o sininho, mandar esse vídeo para pessoas que têm essa dúvida e que possam se interessar por esse tema e também de deixar o seu like ou o seu comentário, olhar a descrição do vídeo, alguns recadinhos prévios, né, que a gente tem que dar de vez em quando. Olha a descrição do vídeo, aqui tem um contato de e-mail, aqui tem várias formas de você se comunicar comigo. Então, se você tiver alguma dúvida muito grande, comenta também que você gostou do vídeo, deixa ali seu apoio, mas a tua dúvida enorme você manda para mim no meu e-mail, pode ser? Ficamos combinados? Perfeito. Então, já que a gente já fez esse acordo, então vamos pro tema do vídeo. Primeiro, reconhecimento de sentença estrangeira. O reconhecimento de sentença estrangeira pode ser de várias sentenças, né? Mas hoje eu quero focar aqui na sentença de divórcio e na sentença de adoção. Quero trazer ênfase nesses dois temas, por quê? Porque são temas muito importantes e recorrentes quando a gente muda do Brasil para cá e a gente precisa regularizar alguma situação. Quando uma pessoa, né, especialmente para aqueles que têm nacionalidade portuguesa, porque que acontece? Quando uma pessoa tem nacionalidade portuguesa, ela tem a obrigação legal de manter o seu estado civil atualizado. Então, se eu tenho nacionalidade, eu tenho, na realidade, nacionalidade portuguesa. Se eu caso em algum outro lugar, eu tenho que avisar Portugal que eu casei. Isso é transcrição de casamento. É feito na conservatória. Mas aí eu me divorcio. Se eu me divorcio, eu preciso avisar Portugal, né, que eu me divorciei. Se eu não me divorciei dentro de Portugal, eu preciso atualizar o meu estado civil, porque hoje o meu estado civil lá em Portugal ainda é casado, porque Portugal não sabe que eu me divorciei, porque eu me divorciei lá no Brasil. Então, o que acontece? Eu preciso averbar esse divórcio na minha certidão de nascimento aqui de Portugal, que eu tenho, né? Todo mundo que adquire nacionalidade, por mais que não seja oriunda, né, do nascimento em si no país, ela tem um assento de nascimento. Aqui em Portugal nós chamamos de assento. E a gente precisa registrar, como diz aqui em Portugal, que aqui em Portugal não é registrou, é registou. Então nós precisamos registrar aqui o nosso matrimônio ou então o nosso divórcio, como é o caso. E para que isso seja reconhecido, a sentença judicial de divórcio, ela precisa passar por um processo aqui em Portugal que se chama reconhecimento de sentença estrangeira. E para que serve isso, né? Além do dever que você tem, como uma pessoa que tem nacionalidade portuguesa, de manter atualizado seu estado civil, ainda tem uma outra importância. Se você em algum outro momento, né, depois desse divórcio, casar-se com outra pessoa e quiser passar a sua nacionalidade portuguesa para esse novo cônjuge, você vai precisar que todos esses estados civis teus, né, o casamento anterior, o divórcio anterior, mais esse outro casamento de novo, sejam atualizados, porque senão você não consegue passar a tua nacionalidade para o teu próximo cônjuge, né, para o cônjuge atual, se você não tiver pegado o seu divórcio que foi no Brasil e atualizado isso aqui em Portugal. Se você não tiver atualizado isso aqui em Portugal, você vai ter problemas e você não vai conseguir dar esse passo, você não vai conseguir passar essa nacionalidade, tá? Então, nos processos de nacionalidade é sempre essencial que esse estado civil esteja realmente certinho para que possa haver aqui a transmissão, né, da nacionalidade para outras pessoas. Então, quais são os requisitos fundamentais aqui para o reconhecimento dessa sentença?
ela precisa realmente ter todos os fundamentos, né? Essa sentença ela precisa ter cumprido todas as exigências legais. Ela precisa estar completamente correta. Então, se você se divorciou de forma judicial no Brasil, você vai precisar da sentença de divórcio, do trânsito em julgado dela. Esses documentos todos, eles têm que estar apostilados. Então, é preciso reconhecer ali a assinatura do juiz que fez, né? Que homologou o teu divórcio no Brasil. Então, o que é observado, né? Essa sentença, ela precisa ter cumprido todos os requisitos necessários para validade e efetivação desse divórcio aqui em Portugal. E aí vem uma pergunta muito clássica, mas e se eu não tiver divorciado no judiciário, tiver feito um divórcio extrajudicial, né? Tenha registrado isso no cartório, né? Tenha feito aquilo que a gente conhece, aquela certidão de divórcio no cartório. É válida? Sim, também é válida. Só que quando a gente faz uma sentença judicial, o juiz de ofício notifica os cartórios dos quais nós temos as nossas certidões de nascimento, ou seja, nós que eu me refiro seriam os ex-cônjuges, né? Então o juiz ele notifica esses cartórios para que esses cartórios registrem, né, aquela sentença, aquele divórcio que foi homologado, que foi transitado em julgado nos assentos de nascimento. Quando a gente faz extrajudicialmente, a gente está assumindo, né, o compromisso de colocar essa informação no nosso assento de nascimento. Então, a nossa certidão de nascimento do Brasil, ela tem que ser atualizada. Lá onde averbou-se um casamento, tem que averbar-se um divórcio. Dizer que fulano nasceu tanto, mas depois ele casou tanta data, e depois que separou também. Isso tem que estar. Esse é um compromisso que nós fazemos. Então, um dos documentos essenciais aqui vão ser as certidões de nascimento, inteiro teor, a apostila de aia dos interessados, né, em fazer essa homologação, ou seja, dos ex-cônjuges. E é exatamente esse documento que tem que estar aqui nos trinques, né, ou seja, tem que estar tudo homologado ali, tem que ter avisado, tem que estar tudo atualizado. Muitas vezes, o que acontece? Um cônjuge tem nacionalidade portuguesa, quer fazer o reconhecimento da sentença sem que o outro participe do processo. Isso atrasa o processo, tá? Então, se você tem uma relação de amizade com seu ex-cônjuge, você é português e você quer regularizar a sua situação no seu assento de nascimento e fazer aqui a homologação dessa sentença estrangeira em Portugal, a fim de atualizar o seu assento de nascimento no país, então, se você puder contar com a ajuda do seu ex-cônjuge, excelente. Por quê? Porque se os dois estiverem como interessados no processo, os dois assinarem a procuração para o advogado começar o processo, a outra parte não vai ter que ser citada. E essa citação da parte contrária, depois, posterior, revelia e etc, atrasa o processo. Ou então, se a parte contrária supor também essa sei lá, for uma pessoa que tá muito brigada mesmo, que a outra parte, além de não participar do processo, ainda queira responder a este processo aqui em Portugal, fazendo uma contestação, obviamente, né, se essa contestação tiver fundamento, pode até indeferir o processo de validação, né, de homologação dessa sentença estrangeira, o que geralmente não é o caso, porém atrasa, né? Atrasa porque abre prazo para isso, abre prazo para aquilo, abre prazo para aquilo, e acaba atrasando mais o processo. Então é muito bom a gente poder contar com isso, né? Muda alguma coisa a nível de custo, porque tem duas partes interessadas? Não. Os custos para fazer esse processo, né? A taxa que se paga à justiça aqui em Portugal são 306 euros. E vai ser obrigatório que você constitua advogada, porque realmente é uma ação judicial, ou seja, uma ação que depende de um advogado, né? Que depende de alguém que tem poderes específicos de representação perante o judiciário, essa pessoa é o advogado. Então, você vai precisar, sim, contratar um advogado. Os honorários, eles variam de profissional para profissional. Procure sempre aquele que for mais, né, que você se identificar e que você confiar para fazer esse procedimento para você. Mas a partida é algo simples, né? Algo simples que eu digo é uma causa que praticamente está ganha, mas você precisa que todo esse procedimento aconteça para regularizar a sua situação. Aí, uma vez essa sentença sendo homologada, esse divórcio sendo reconhecido aqui em Portugal, o que é que vai acontecer? O juiz vai notificar o cartório daqui, vai notificar a conservatória de registro, e essa conservatória, onde você tem o seu assento de nascimento português, vai averbar esse divórcio aqui. E uma vez feito isso, está concluído. Mesma observação para a sentença de adoção. Muitas vezes as pessoas adotam filhos, elas têm nacionalidade portuguesa, e elas querem passar essa nacionalidade para o filho que foi adotado, mas adotou no Brasil. E a sentença, né, tá lá.
Então, ela precisa ser reconhecida aqui, essa sentença de adoção, para que você possa, ela faça efeitos no território nacional e, a partir disso, o seu filho, né, adotado, passe a ser reconhecido como filho adotado aqui em Portugal também. Então, esses são os dois exemplos clássicos que eu considero, e quando o assunto é homologação de sentença estrangeira, que mais tem aqui, que mais me aparece cliente, as pessoas aparecem com muitas dúvidas, né? Outra parte tem que participar ou não do processo, se é preciso ou não, quais documentos. Então, lembre-se sempre que o documento de divórcio ou a sentença estrangeira que fez a adoção tem que estar com a apostila de AIS, assinatura reconhecida, trânsito em julgado, certidão de nascimento inteiro teor de todos os envolvidos e com as devidas averbações no Brasil também. Essa criança que foi adotada no Brasil, ela vai ter uma certidão de nascimento que vai ter isso averbado também, então tem que trazer inteiro teor, apostila de AIA, em todos esses documentos. Quando for divórcio, também a certidão de casamento, porque lá também tem que estar averbado o divórcio. Então, tudo isso o juiz vai querer ver, tá? E os seus documentos aqui de Portugal também. Então, é muito importante que tudo esteja correto para você não ter problema, porque imagina só, se você não tem um documento no Brasil que está em falta, que você não homologou um documento, não atualizou um documento no Brasil, o que vai acontecer a partir disso? O juiz vai te dar um prazo, olha, tá faltando tal documento. E aí você vê que esse documento ele não cumpre os requisitos que deveriam cumprir, e o juiz dá um prazo, você não consegue regularizar essa situação dentro do prazo, você pode perder, né? Aquela ação, você pode ter um indeferimento por causa disso, se você perder um prazo. Então, obviamente, vocês vão estar assistindo por advogado. O advogado, antes de entrar com o processo, vai instruir quais são os documentos necessários. Porém, todavia, entretanto, se você já está pensando em começar esse processo, já começa a pensar em deixar tudo bonitinho, tudo atualizado. Porque é menos tempo, né? Mais rápido vai acontecer. Eu estava fazendo um serviço de homologação para um casal e tinha bastante coisa faltando. Então, a gente está aqui esperando documentação, já tem um tempo. Eles têm interesse em fazer isso logo, mas a gente também não faz milagre, né? Se a documentação não vem correta, a gente precisa que vocês corrijam. Então, quanto antes começar, melhor. E não deixem de jeito nenhum de atualizar o Estado Civil, porque uma sentença, um processo desse demora. E aí você tá com pressa para passar, para começar um processo de nacionalidade, para fazer alguma coisa aqui, você tá amarrada por causa dessa questão, né? Você tá amarrada porque precisa passar por esse processo. Então, às vezes, não espera precisar da atualização, não espera precisar de estar com tudo certo para fazer o que é certo. Porque aí, quando vocês precisam, é para ontem, e as coisas não são para ontem, as coisas dependem do planejamento. Então, quanto mais rápido a gente se planeja e mais bonitinho a gente está planejado, melhor as coisas são para a vida sempre. Esse foi o tema do vídeo de hoje. Qualquer coisa que vocês precisem, não esqueçam que nos comentários tem aqui links de contato também. Não deixe de escrever no vídeo, de mandar esse vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, para pessoas que têm esse mesmo interesse que você, tá? Muito obrigada pela sua audiência de sempre. Um beijo grande e até a próxima.